Venho aqui então apresentar minha tese de doutorado. Jogo é para o que se move, design como favorecedor da construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem por meio da criação e adaptação de jogos analógicos. Eu fui uma criança que teve muita oportunidade de brincar, de pensar, amava desafios lógicos, jogos, construir coisas com as mãos, fazer artesanato. Mas o processo da minha pesquisa não se fundamenta só nessa Cíntia, mas no processo todo que eu vivi e nas pessoas com quem eu aprendi. E um dos principais lugares de aprendizado na minha vida foi esse grupo de pesquisa do DESIM e o laboratório Link Design, Linguagem, Interação e Construção de Sentidos, lá na PUC-Rio. E essa história começou no curso de especialização O Lugar do Design na Leitura, em que eu tive meu primeiro contato com a possibilidade de usar jogos em processo de ensino-aprendizagem e de fazer jogos como forma de aprender. E depois, no mestrado, eu continuei no mesmo grupo de pesquisa, que depois se tornou laboratório, e eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro jogo de tabuleiro, que era um jogo de trilha, sobre a vida acadêmica, os desafios desse processo, dessa trajetória, e a interdisciplinaridade. E ao mesmo tempo que eu estava terminando o mestrado, eu consegui passar para o concurso na Fiocruz para trabalhar na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. E esse foi o contexto de trabalho que me favoreceu experimentar na prática esse cruzamento de comunicação, design, educação, que eu vinha estudando na especialização e no mestrado. E foi também um lugar que eu consegui encontrar esse lugar de ser professora, né? E trazer essa criação de jogos como estratégia de aprendizagem para uma prática docente e, consequentemente, foi o lugar onde eu, e a partir dessa experiência, que eu consegui desenvolver essa pesquisa. Essa escola é uma escola federal, pública, que fica em Manguinhos, no Rio de Janeiro. É uma escola voltada para a educação profissional em saúde, em que eu atuo principalmente no ensino médio integrado, que vai articular a formação geral do ensino médio e a formação técnica numa perspectiva interdisciplinar. Essa escola se fundamenta na noção de politecnia, que considera que o trabalho manual e intelectual, na realidade, são indissociáveis. E a escola, então, assume o trabalho e a pesquisa como princípios educativos e procura favorecer uma compreensão das bases da organização do trabalho na sociedade, especialmente do trabalho nos serviços de saúde, em uma perspectiva crítica. A escola considera também que o conhecimento é construído socialmente, ou seja, é necessário contextualizar os conhecimentos junto aos saberes que os sujeitos já trazem e ir além, e trazer novos saberes, construir novos saberes em conjunto. Além disso, a escola buscando uma formação omnilateral, né, em vários camadas desse sujeito, promover também uma educação da sensibilidade, dos sentidos e dos sentimentos. Então, os alunos têm acesso a trabalho com diferentes expressões artísticas, expressão corporal, além de filosofia, sociologia, política, entre outras disciplinas e atividades complementares. Dentro do currículo da escola, que foi também onde se desenvolveu essa pesquisa, existe um componente curricular chamado Iniciação à Educação Politécnica. O objetivo principal desse componente é que os alunos compreendam questões históricas e conceituais de diferentes projetos para a área da saúde, e em especial em relação ao trabalho dos técnicos no contexto do SUS, porque os alunos estão se formando como técnicos nessa área. E considera os estudantes como sujeitos críticos capazes de produzir conhecimento. Então, esse componente ele é organizado em 4 eixos teóricos, que são ciência, saúde, trabalho e política, e um componente que é o trabalho de integração, que ele busca estimular uma aprendizagem crítica sobre um tema da saúde, sobre a prática do serviço no SUS, mobilizar a integração de conceitos fundamentais desses eixos teóricos e iniciar e estimular uma prática investigativa, ou seja, uma prática de pesquisa na área da saúde. Então, já é um componente que tem características de um projeto de pesquisa, de desenvolvimento de um projeto. Ele é organizado de uma forma diferente, ele acontece no 2º ano do ensino médio, é uma disciplina que dura 1 ano, mas tem aulas quinzenais, e o trabalho é feito com turmas reduzidas e equipes de preceptores, então 2 ou 3 professores que se juntam numa equipe para acompanhar esses estudantes. Na criação desse componente, dessa disciplina, se queria colocar a relação aluno-professor no centro do processo de ensino, buscar metodologias participativas, favorecer diferentes formas de expressão, então os alunos realizam uma pesquisa e, ao final, eles apresentam essa pesquisa, e pode ser de diferentes formas, diferentes meios, né, formas de expressão,
o estudo em grupo e a leitura e produção de textos, valorizar dimensões culturais, éticas e políticas da produção de conhecimento e buscar uma avaliação processual, né, ao longo do processo. Só que o desafio principal sempre foi o aspecto didático-pedagógico, ou seja, como realizar essa proposta na prática. O fato de ter todas essas características faz com que essa disciplina seja um espaço muito potente, porque é muito aberto a propostas diferentes, colaborativas, experimentais, que integrem os alunos e os professores na construção do conhecimento. Mas também, justamente por isso, às vezes esse espaço se configura como um espaço que nem sempre é compreendido ou valorizado como outras disciplinas mais tradicionais, pelos estudantes e às vezes até por alguns professores. É uma disciplina em que os professores se dispõem a oferecer uma temática, uma proposta de pesquisa. E foi para essa disciplina, então, que eu levei a proposta de criar jogos analógicos com os estudantes. E foi de onde surgiu a motivação para essa pesquisa, a partir do potencial e dos desafios que eu identificava na prática, né, nessa experiência. Essa pesquisa partiu de uma prática docente, da compreensão de que a criação e adaptação de jogos analógicos na escola, mediada pelo design, poderia favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem, a partir de processos que compõem esse processo maior, que seriam refletir sobre um tema, metaforizar relações que são identificadas nesse tema e concretizar um sistema de regras coerente em um jogo analógico. E partimos também do princípio de que esse processo demanda competências do design, como pensamento sistêmico e crítico, ação reflexiva, planejamento e a organização do trabalho coletivo, promovendo um contexto horizontalizado de coautoria e construção compartilhada de sentidos entre professores e alunos. Então, para essa pesquisa, eu trouxe essas experiências prévias e acabei chegando nessa questão, que é como essa criação ou adaptação de jogos analógicos na escola, mediada pelo design, pode favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem. Essa questão, então, norteou essa pesquisa que foi desenvolvida no Laboratório Link Design, como eu já disse. Então, essa pesquisa parte de uma ponte que eu vou tentar traçar agora. Essa ponte se inicia ela faz um cruzamento entre os estudos da linguagem, a educação e o design, que está na base desse laboratório, e ela parte da concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin, em que a linguagem é constituída na interação, e os signos vão sendo constantemente ressignificados pelos sujeitos nesses processos de interação. E, ao mesmo tempo, os próprios sujeitos se constituem nesse processo. Nós nos constituímos enquanto constituímos a linguagem. Somos todos respondentes a outros enunciados anteriores aos nossos. Somos constituídos por todas essas vozes. Nesse sentido, então, como Fabian vai salientar, precisamos defender uma retórica dialógica que considere as diferentes vozes dos sujeitos como interatores, que têm o mesmo valor no processo de interação, de comunicação, de construção da linguagem e da sociedade. O Leandro Konder também vai salientar o dialogismo e a alteridade, né, a relação com o outro, como constituintes dos sujeitos. E o Paulo Freire é um dos exemplos de educador e pensador da educação que vai defender essa postura dialógica no processo de ensino-aprendizagem, que também busque o desenvolvimento de uma consciência crítica, inquieta, questionadora e que vai reconhecer a realidade como mutável. E isso tem muita relação diretamente com o projeto político-pedagógico dessa escola também. Ao mesmo tempo, a gente precisa considerar que a gente vive em um cenário hipermoderno em que a racionalidade técnica, científica tem uma predominância e o individualismo tem uma predominância, como pontuam o Lipovetsky e o Boaventura de Souza Santos, embora com outros termos, e como o Boaventura salienta, certas subjetividades e sensibilidades precisam ser estimuladas para contribuir para uma formação crítica que tenha como horizonte alguma mudança social. Trazendo essa ponte para o design, a gente traz autores que discutem qual é o foco dessa ação de design como campo de saber, como atuação profissional. Não abandonando uma noção que é muito disseminada, que é a da solução de problemas, mas focando também no fato de que esses objetos, sistemas de comunicação e informação construídos pelos processos de design, eles participam de processos de construção de sentidos, eles promovem a construção de sentidos. Ao mesmo tempo, a pesquisa da Tatiana Tabak, que também foi desenvolvida lá no laboratório, ela vai chamar atenção para o fato de que das conexões possíveis entre educação e design, no sentido de uma atitude voltada
para o trabalho com cenários complexos, com problemas não definidos, que é uma característica do design. E, ao mesmo tempo, esse processo vai reproduzir e produzir sentidos sociais. A partir do Gustavo Bonfim, que faltou a foto dele aqui, a gente entende que o design, ao configurar objetos de uso, sistemas de informação e comunicação, ele tanto pode reproduzir elementos do sistema social, político e econômico, quanto produzir novos caminhos, anunciar novos caminhos. Então, apesar da relação estreita que a prática do design em geral tem com o mercado, a gente pode identificar abordagens do design voltadas à crítica, à democracia, reforçando esse lugar de construção de sentidos, quando atua conscientemente buscando transformação social. E essas abordagens nos inspiraram nesse processo também. Em relação aos jogos, de uma forma geral, a partir da tese do professor Guilherme Xavier, a gente afirma que eles podem ser considerados enquanto artefato e processo. Enquanto o processo de jogar, o jogar faz parte da constituição da cultura humana, como o Huizinga e o Benjamin salientam. Mas enquanto artefato, um jogo é um objeto de design, porque ele é projetado. E é também um meio para a interação e para a construção de sentidos pelos sujeitos, sobre si mesmos e sobre a realidade. E os jogos também estão inseridos em uma cultura, como Salem e Zimmermann ressaltam. A construção de sentidos por meio dos jogos ela é realizada pelos sujeitos ao interagir com esse objeto e com outros sujeitos a partir dele, e envolve uma articulação entre regras, que vão constituir o sistema do jogo, e a narrativa ou ficção, que pode estar embutida no jogo ou pode emergir da experiência do jogo, como Salem e Zimmermann também ressaltam. Ao mesmo tempo, é preciso ressaltar que os jogos vão carregar valores e sentidos em seus elementos, nas regras, nas narrativas, na materialidade e nos suportes. Quando um jogador interage com o jogo, ele está interagindo com um objeto cultural que traz um discurso e ele vai comparar a sua visão de mundo com a visão de mundo que o jogo carrega. Então, além de uma forma de entretenimento, os jogos podem funcionar como disparadores de reflexão, de debates, ou mesmo uma forma de crítica social ou ativismo. O Ian Bogost vai ressaltar o papel das regras e a Mary Flanagan vai fazer esse olhar mais abrangente sobre os valores que estão presentes em todos os elementos dos jogos. Ao mesmo tempo, trazendo essa conexão com os estudos da linguagem do Círculo de Bakhtin e depois desenvolvido pelo Fairclough, a gente considera os jogos como gêneros discursivos multimodais que incorporam ações sociais. Ou seja, como eu já falei, os jogos são compostos por multimodos de significação. Eles propõem formas de interação e construção de sentidos para os sujeitos. E quando um sujeito vai se colocar como designer de um jogo, ele vai precisar refletir que experiência ele quer proporcionar aos jogadores, que valores vão fazer parte daquele produto cultural que ele está criando, que sentidos ele está propondo para que o jogador interaja. No caso de jogos analógicos, para falar de algo da realidade, de algo da saúde, essa reflexão vai nos levar a pensar como vamos usar os recursos materiais e a configuração de regras, mecânicas, narrativa, texto, verbal e visualidade para construir relações significativas entre esses elementos que vão representar um sistema cujo funcionamento, cujas regras se deseja discutir. Nesse sentido, então, se constitui enquanto uma prática que demanda e provoca um multiletramento, porque os sujeitos estão construindo sentidos por meio de todos esses elementos. E o Lemke vai trazer que todo letramento é multimodal e Cope e Calantzis, junto com Lemke, Fairclough e outros, vão compor esse grupo de Nova Londres que propõe uma pedagogia de multiletramentos referenciada no design, que referenciou também essa pesquisa. Os desafios de propor uma prática de adaptação e criação de jogos em escolas como estratégia de ensino-aprendizagem são muitos, então eu fui buscar práticas, abordagens no âmbito acadêmico que envolviam criação de jogos em contextos educacionais. Eu analisei, então, artigos do SB Games, que é o maior congresso de jogos da América Latina, e analisei artigos de 2010 a 2015, e encontrei poucas experiências com aportes do design, e quando havia uma predominância em cursos de formação profissional de design de jogos. Essas experiências esses trabalhos me apontaram para abordagens de letramentos, que trabalham muito com a prática da criação em diversas mídias, como forma de um letramento naquela mídia, de um aprendizado daquela linguagem, mas só a abordagem do Zimmermann, que ele chama de Gaming Literacy,
é que se mostrou mais flexível e carregava elementos que tinham analogia com o que eu gostaria de desenvolver. Ele se centra em 3 elementos, que são sistemas, ou seja, um olhar para o mundo em termos de sistemas, o jogar, o play, como uma flexibilidade, porque o jogo ele permite interações apesar de haver regras, as regras não endurecem necessariamente o jogar, né? Elas proporcionam formas de jogar, e o design, como essa perspectiva de criação, de potencialidade de mudança. Nós vamos identificar regras, mas nos ver também como potenciais modificadores de regras no mundo. E, ao mesmo tempo, essa abordagem de multiletramentos, como eu falei antes, do grupo de Nova Londres, também se mostrou bem alinhada e nos inspirou em alguns momentos. Fui buscar também outras experiências de adaptação e criação de jogos analógicos no ensino médio, para buscar experiências mais análogas a que eu estava desenvolvendo, e lancei um questionário, tivemos 131 respondentes, dos quais eu entrevistei 4 professores, a partir dos critérios de inserção no ensino médio, que eles adaptassem e criassem jogos, pelo menos na mesma proporção de uso dos jogos, que o protagonismo dos estudantes fosse pelo menos equivalente ao do professor, então mesmo que fizessem juntos, e que a criação ou adaptação de jogos analógicos fosse predominante em relação a de jogos digitais. Encontrei nessas experiências, que infelizmente não vai dar para detalhar aqui, múltiplas abordagens, múltiplas potências e muitos desafios também, dentre os quais alguns que eu já vim identificando também na minha prática, como o tempo dentro do currículo escolar, a necessidade de métodos para a criação coletiva, a dificuldade criativa que às vezes os alunos de ensino médio se deparam quando vão trabalhar com esse tipo de projeto, de proposta, e o desenvolvimento de uma cultura de jogos, porque eu aprendi com o professor Guilherme Xavier, com as oficinas Gamerama, com toda essa trajetória, que eu poderia criar sentidos a partir de elementos. E a cultura de jogos que é predominante, ela traz jogos muito pouco criativos, vamos dizer assim. Né? Então, o que se traz hoje como jogos de tabuleiro modernos vão trazer possibilidades mais ampliadas. E essa cultura não está totalmente disseminada na nossa sociedade ainda. Preciso esclarecer, então, que eu tive 2 experiências prévias a essa pesquisa. A primeira, uma experimentação de criação de jogo sobre o tema de desenvolvimentismo e suas relações com a saúde, com o aporte das oficinas Gamerama. A segunda, em 2015, fizemos a experimentação de criação de um jogo sobre regionalização no SUS, também com as oficinas Gamerama e com mais uma atividade de uma discussão sobre jogos conhecidos e jogos com propósito, né, jogos aplicados. Entrando no doutorado, eu fiz mais uma experiência, que foi considerada pré-campo, em que a gente experimentou a criação de jogo sobre a temática de gênero a partir de um recorte com os alunos dentro desse tema mais abrangente. E distribuímos de uma forma mais pontual a discussão de design de jogos e tentamos dinamizar um pouco mais as aulas. Nesse processo, eu constatei a necessidade de estabelecer uma visualização coletiva do processo e de procedimentos de suporte ao trabalho coletivo, e além de algumas mudanças que eu vou comentar em seguida. Então, fomos buscar recursos e abordagens no design. No campo, então, propusemos a criação de um jogo sobre um tema escolhido dentre os temas daqueles eixos teóricos que eu falei anteriormente. Então, os alunos é que decidiriam qual seria o tema específico. Decidimos usar a abordagem do design para visualização do processo, para o suporte ao trabalho coletivo, dinamizar as aulas e usar mais o corpo, flexibilizar as formas de acesso ao conhecimento, buscar uma postura mais dialógica das preceptoras e mais protagonismo dos alunos, e aprofundar a discussão e experimentação de design de jogos, que além de ser uma coisa que nós percebíamos como necessário, os alunos também apontaram no pré-campo. Nessa busca de um processo de visualização do processo de projeto em design, eu considerei que esse modelo do duplo diamante, que foi sistematizado pelo Design Council, que é uma organização pública dos Estados Unidos, do Reino Unido, era interessante e trazia uma flexibilidade, porque ele divide o processo de design em grandes momentos. 2 diamantes, por quê? Diamantes porque eles representam a abertura e fechamento de possibilidades. Então, você começa com a existência a identificação de um problema, mas precisa de um momento de descoberta, de abertura, para depois definir qual seria a área de foco que chega, de fato, à definição de um problema, depois abertura novamente para desenvolvimento de soluções potenciais e a entrega de soluções que potencialmente vão funcionar, chegando a uma solução final.
Na área do game design, nós trouxemos o aporte da Tracy Fullerton, que vai trazer a ideia do design iterativo de jogos, que parte do pressuposto de que o processo de criação de jogos seja uma espiral, sempre com ciclos cada vez mais afunilados, cada vez mais. Então também traz essa noção de fechamento. Então nós combinamos essas duas abordagens para levar esse modelo para os alunos. Esse foi o modelo que eu apresentei para os estudantes. Começando da decisão de vamos fazer um jogo, o processo de descoberta e pesquisa, depois a definição para chegar num briefing, uma decisão de vamos fazer um jogo sobre tal assunto, depois abrir novamente em possibilidades de como realizar isso, como representar isso, e finalizar o modelo desse jogo final. Começamos, então, o ano com um trabalho mais forte com o conteúdo ferramental de jogos, fizemos alguns exercícios, eu vou falar aqui só de alguns, poucos deles. Esse foi um exercício de criação de regras, então a gente vê os alunos em pé, usando o corpo, a gente usou um jogo de varetas, eles tinham que criar uma regra para cada vareta. Fizeram também um exercício de representação visual do bandejão, qual o olhar que eles tinham sobre essa coisa que está no cotidiano deles, né, que é esse processo do bandejão, e fizeram jogos simples, rápidos, dentro da mesma aula. Então a gente vê que foi um jogo de trilha, então, que traduz essa percepção de uma fila que você tem que chegar em algum lugar. Depois desse conteúdo ferramental, fizemos uma pesquisa e um mapeamento de interesses, levantando o que eles tinham estudado nos eixos, e fizemos algumas rodadas de levantamento, abertura e votação, do que seriam os temas de maior interesse deles. Durante esse processo, eles fizeram um pouco de pesquisa sobre os temas iniciais e representaram essas pesquisas, sintetizaram em mapas mentais. Então, aqui são 2 exemplos dos mapas mentais, e aqui à direita o nosso quadro da escola, o nosso quadro branco, com as nossas processos de votação. E eles acabaram escolhendo os problemas no SUS, focando na cobertura insuficiente, na dificuldade de se conseguir vagas. No debate, então, a gente chegou à decisão de estudar o SISREG, que é o Sistema de Regulação das Vagas no SUS. E propusemos, então, a eles de trazer 2 profissionais para conversar com eles, para fazer uma entrevista nessa etapa de pesquisa e aprofundamento. Essas 2 aqui da esquerda são as 2 profissionais que vieram conversar com eles. Infelizmente, nós só tivemos 3 alunos nessa aula, porque nesse dia tinha havido um tiroteio na região da escola, e só esses 3 alunos se sentiram mais à vontade, mais seguros para conseguir retornar para suas residências depois. Então, na aula seguinte, o que nós fizemos foi que esses 3 alunos que estiveram na entrevista compartilharam com os colegas o que eles tinham aprendido, e durante o processo também você vê um aluno ali com o celular na mão, foram surgindo dúvidas, eles foram fazendo pesquisas, e propusemos também a criação, a partir desse compartilhamento, de um mapa conceitual na mesa. Então, é isso que as alunas estão fazendo ali, desenhando, escrevendo nos papeizinhos os elementos desse grande sistema que eles estavam mapeando. Partimos do pressuposto de um mapa conceitual, acabou virando quase um mapa de fluxo do processo, mas que traz o processo que eles identificaram a partir das entrevistas, do paciente entrando na clínica, sendo atendido, e como é que funciona o fluxo dessa solicitação até ele conseguir uma vaga, de fato, no SUS. A partir desse mapa, nós propusemos que eles chegassem a uma ideia de briefing, ou seja, qual é o tema desse jogo, para quem vai ser esse jogo, qual é o público. Então eles definiram que era o SISREG de fato, que o jogo seria para usuários do SUS compreenderem melhor a realidade do SISREG, porque a fila do SISREG é invisível para o paciente, que essa era uma questão que eles traziam muito, e estava muito presente no noticiário na época. E a importância do SISREG, porque afinal de contas ele existe, porque ele é importante. E a parte do como vamos fazer isso ficou para outro momento, não foi definida nesse momento do briefing, a gente acabou trabalhando durante a prototipagem. Nesse momento de prototipagem, a gente fez umas 2 ou 3 aulas desse processo de provocar que eles realizassem rapidamente as representações para testar, para avaliar, para rever, fazer aquele processo iterativo. E usamos como referência o jogo Ilha Proibida, que foi um dos jogos que eles mais gostaram numa aula que a gente levou vários jogos de tabuleiro para eles jogarem. Depois, então, eles consolidaram, produziram esse modelo e fizeram a apresentação final e jogaram com outros colegas. Então, o grupo está em pé atrás e aqui na mesa tem
4 colegas que não tinham participado da disciplina jogando o jogo que eles tinham feito. E esse rapaz que está aqui bem no centro, depois se agregou ao projeto para a gente rever o jogo posteriormente, e foi entrevistado. Então, o jogo do CISREG, ele envolve, os jogadores se colocam no lugar de médicos reguladores de 2 clínicas da família, né, de atenção básica, que competem entre si, as clínicas, para colocar os seus pacientes em vagas disponibilizadas pelo sistema. Cada demanda tem uma classificação de risco, tem o nome da pessoa, tem a idade dela, o que ela tem, o que ela precisa, e uma classificação de risco, que é quanto tempo ela pode esperar, qual é a gravidade da situação. E esse tempo vai sendo contado pelas miçangas que são colocadas ali em cima. A partir desse processo, então, e do uso do duplo diamante como uma forma de olhar para esse processo, de visualizar coletivamente, eu representei essas etapas em termos de cores para eu conseguir sistematizar não só essa experiência do campo, mas também as anteriores. Então, o momento de conteúdo e ferramental de jogos, que na verdade não fazia parte do duplo diamante, eu representei aqui em laranja, os momentos de consolidação e apresentação em azul, né, que estão também fora desse duplo diamante, mas que fizeram parte do processo com os alunos. Então, dentro dos diamantes, eu separei a pesquisa e mapeamento de interesses com uma cor, o aprofundamento e a seleção de partido com lilás, a prototipagem com verde claro e a construção do modelo com verde escuro. E eu fui olhar para todas as aulas que a gente fez ao longo desses anos, como essas aulas tinham sido distribuídas, né, ao longo do tempo. E foi muito interessante para conseguir refletir sobre como que a gente desenvolveu esses processos. Então, 2013 e 2015 as experiências prévias, 2016 o pré-campo, 2018 o campo. No campo, a gente conseguiu, com o aporte dessa visualização no duplo diamante, fazer um processo que a gente pode dizer de mais linear, no sentido de que as etapas seguiram mais ou menos a ordem do duplo diamante, mas a gente teve muitos ciclos internos ali de iteração, de revisão, de abertura e fechamento dentro dos próprios diamantes. Eu fui tentar mapear, então, os posicionamentos dos alunos e professores participantes. Só que eu entrevistei os professores participantes de todas as experiências, inclusive das experiências prévias, que foram 4 professores e uma estagiária, com entrevistas individuais, com elucidação por imagens, que levei fotos das experiências, para eles rememorarem alguns momentos. E entrevistei alunos participantes da experiência de campo de 2018, que foram 5 alunos, na verdade 4 que participaram da disciplina e 1 que foi aquele que se agregou posteriormente. Fiz uma entrevista coletiva, também com elucidação por imagens. Esse aqui do lado é uma representação da gente nessa sala. Do lado direito tem a janela com as fotos da experiência coladas, e fiz uma dinâmica de associação de termos com o uso do jogo Dixit, que são essas cartinhas aqui embaixo, que são cartas só com ilustrações, e eles tinham cartas na mão, eles tinham que pegar uma carta que remetesse eles à experiência do TI e associassem um termo e explicassem o porquê. E aí, conforme o primeiro da rodada colocava, os demais iam colocando também as suas ideias e discutindo. Então, foi uma forma mais aberta de não ter que fazer perguntas sobre a experiência, eles vieram trazendo suas percepções, suas lembranças. A partir dessas falas, eu analisei as falas dos professores de acordo com 3 eixos, e as falas dos alunos também. Dos professores, um eixo que seria uma abertura para a postura dialógica, então, em que momentos eles sugerem que se abriram para uma postura dialógica, ou que viram isso ser realizado pelos alunos, abertura para as vozes dos alunos. Um eixo que seria negativo-positivo, como eles estavam avaliando nesse eixo aquele momento da experiência, e um intencionado concretizado, o que foi feito, o que não foi feito, o que seria idealizado. E os eixos de análise dos alunos também, uma abertura para a postura dialógica, então não só quando eles se sentiam suas vozes potentes, mas também quando eles ouviam os demais, quando eles ouviam as entrevistadas, quando eles ouviam as pessoas que jogaram o jogo. O outro eixo de colaboração, e o terceiro de linguagem dos jogos analógicos, quando que na fala deles surgiram elementos dessa linguagem que a gente queria ter trabalhado. A partir, então, dessa decupagem dessas falas e dessa análise, eu associei a cada fala, a cada momento que eu avaliei naqueles eixos, para qual fase ou estratégia está sendo referenciada ali. Então, aqui ele está falando da prototipagem, aqui ele está falando do momento de pesquisa e mapeamento. A partir disso, eu construí esses gráficos de dispersão, que distribuem as pontuações finais dessa análise de acordo com esses eixos. Então, aqui no primeiro gráfico, do lado esquerdo,
são as falas dos alunos entrevistados nos eixos de abertura para postura dialógica e colaboração. O tamanho da bolinha é o eixo de intencionado concretizado, que eu achei que o mais importante era tentar mapear nesses outros dois. Do lado direito, as falas da professora e da estagiária entrevistadas, de 2018, nos eixos postura dialógica e negativo positivo. Você vê que eles não estão em escala, porque o da esquerda vai até 90 e o da direita vai até 45, mas é porque houve muitas referências, então, a prototipagem, pesquisa e mapeamento nas falas dos alunos. Não dá exatamente para comparar os dois, só dá para comparar dentro de cada um deles, né? Porque até as formas de entrevista foram bem diferentes. Mas, dentro de cada um deles, dá para perceber que o momento da prototipagem, da pesquisa e mapeamento e da pesquisa e aprofundamento da entrevista foram os que pontuaram mais nesse eixo de abertura para uma postura dialógica. E se a gente for olhar o duplo diamante, também são momentos de abertura no duplo diamante, a pesquisa e mapeamento e a prototipagem. E a pesquisa e aprofundamento, eu achei interessante que teve esse destaque na fala dos alunos, porque foi um momento em que não só eles foram pesquisar, mas eles pesquisaram, entrevistando outras pessoas, tendo que fazer perguntas e tiveram que compartilhar com os colegas e construir coletivamente aquele mapa conceitual. Então, não foi um momento só de ler alguma coisa, mas foi de construir um conhecimento coletivamente e ouvindo os demais. Esse gráfico de linha é consolidando as falas dos alunos de acordo com etapas daquele duplo diamante, daquele meu modelo maior do duplo diamante, incluindo o processo como um todo, que é essa primeira coluna, passando então pelo conteúdo ferramental, pesquisa e mapeamento, pesquisa e aprofundamento, prototipagem, construção do modelo, consolidação e apresentação, e o pós-disciplina, porque ao longo de 2019 nós revimos o jogo, apresentamos o jogo em outros momentos, testamos, fizemos outras atividades. E aqui então tem os 3 eixos dos alunos, então dá para perceber como que a prototipagem realmente ficou mais alta, depois a pesquisa e aprofundamento, nesse eixo de postura, abertura para uma postura dialógica. E como que as referências à linguagem estão presentes também no momento de prototipagem, de conteúdo ferramental e do pós-disciplina, porque nesse momento eles também demonstraram percepções sobre essa linguagem dos jogos, para além do que tinha sido conseguido fazer dentro do tempo da disciplina. E a colaboração também muito presente na prototipagem, na pesquisa e mapeamento e na pesquisa e aprofundamento. Vou trazer uma síntese de algumas falas dos alunos, porque eram muitas falas, eu queria trazer alguns elementos que eles trouxeram nessas falas, no sentido de entender, de que eles perceberam esse processo de projeto colaborativo e essa construção de sentidos em muitos modos sobre a realidade. Então, o Arthur trouxe muito uma ideia de imaginar, para concretizar essa imaginação numa ideia, discutir formas de representar elementos da realidade. O Felipe trouxe muito as noções de criar regras, limitar estratégias e a contribuição com ideias que nem se imaginava poder criar. Então, eu estava lá, de repente eu falei uma coisa, de repente eu contribuí com alguma coisa, o outro contribuiu. O Thiago trouxe muito o desafio de tomar decisões coletivamente, discutir, ouvir os demais para poder criar ideias e tornar o jogo mais dinâmico. E a ideia de criar um jogo como uma forma de falar sobre algo da realidade, então, um reconhecimento desse processo. O Bruno falou muito da questão das experiências de todos, porque a gente tentou, desde o início, trazer experiências deles com o CISREG, e os alunos tinham, como eles eram de habilitações diferentes, eles tinham experiências diferentes de aprendizagem sobre o SUS, então eles puderam compartilhar isso também. E o Heitor, que foi o aluno que se agregou posteriormente, ele trouxe muito a ideia dessas várias possibilidades de caminhos para seguir e tomar decisões que levam ao final do projeto, então traz também essa referência a uma abertura e fechamento, e essa noção de reproduzir um sistema dentro do jogo, um sistema que é maior do que o jogo, né, que é um recorte da realidade, mas que é um recorte, que é possível falar dessa realidade a partir desse recorte. E entender o jogo como um produto seu, com o apoio de pessoas com mais experiência nesse processo. Então, apesar dele não ter feito o processo como um todo, ele participou da revisão desse jogo e trouxe essas percepções. Então, essa noção também de um processo de pesquisa, colaboração e construção coletiva de saberes no diálogo também teve presente. Né? Essa noção de, através de caminhos diferentes, construção de um consenso e exploração de alguma coisa, que era o CISREG, e de ter que cortar, recortar. O Arthur também trouxe a exploração e o compartilhamento, né? Passar para os outros o que eles trouxeram, o que eles aprenderam.
E o Bruno trouxe essa noção de o outro lado, né, do que eles aprenderam sobre o CISREG a partir desse processo. Outro aspecto que eu acho relevante é essa co-construção de si no diálogo, que o Arthur trouxe essa noção foi a construção do jogo, mas a construção deles enquanto equipe e deles enquanto sujeitos. O Bruno trouxe essa noção de consciência que o jogo trouxe para quem jogou e para eles mesmos, porque ao ouvir as pessoas falando, jogando, ele conseguiu perceber melhor o discurso que eles estavam construindo no jogo. E dentre as falas dos professores, né, uma das que me chamou mais atenção foi da professora Milena, dessa concepção de criação do jogo como um processo de pesquisa e de organização de conhecimentos. Então ela fala que você escolhe o problema, vê o que desse problema você quer construir. Então essa noção de o jogo é um recorte da realidade. E que os alunos tinham alguma noção disso, né? Eles tinham uma pergunta sobre esse processo que organizou a pesquisa. E a Milena também trouxe essa noção de que é possível organizar um conhecimento complexo, decodificar um conhecimento, e que isso trouxe uma flexibilidade para ela em termos de docência, de que ela pode ser mais flexível, abrir mão de alguma coisa dentro da sala de aula. Retomando a questão, então, como que a criação e a adaptação de jogos analógicos na escola, mediado pelo design, pode favorecer a construção de espaços colaborativos e dialógicos de ensino-aprendizagem. Eu considero, então, que a visualização do processo de design, as técnicas de design, os conceitos de design de jogos analógicos contribuíram para um uso coletivo dessa linguagem multimodal, provocando uma relação mais dialógica entre alunos e professores. Então, dificuldades que a gente teve em outras experiências foram mitigadas pelo fato de termos objetos de mediação, de termos instrumentos, estruturas de mediação para esse diálogo com os alunos, para que nós, professores, saíssemos do lugar de levar o conhecimento ou de extrema expectativa e nos aproximarmos mais desse diálogo. Então, com isso, nós desenvolvemos a nossa versão de uma Gaming Literacy, né, trazendo lá o Zimmermann, em que os alunos pesquisaram e modelizaram um sistema da realidade e expressaram um olhar crítico a partir do design de um jogo analógico, um artefato que vai promover interação e construção de sentidos por outros sujeitos. No processo, ouviram uns aos outros a outros sujeitos que contribuíram na construção e na ressignificação do jogo. Ao mesmo tempo, se mantém a necessidade de exercitar essa postura mais dialógica, ou então os métodos poderiam engessar a experiência em vez de favorecer o diálogo. E aí eu queria trazer a fala da professora Anice, que participou da experiência de pré-campo, que foi muito difícil para nós professoras, e ela trouxe exatamente o que era o difícil da coisa e que depois eu consegui exercitar um pouco melhor, que é essa noção de que jogo é para o que se move. Então, na hora de descrever como seria um jogo sobre a experiência, ela falou, lembra da Casa da Bruxa do Tivoli Park? Eu faria assim, inicialmente você está num terreno movediço, ou num daqueles simuladores de terremoto, aí você cai. Eu faria algo corporal, aí daqui a pouco, para poder sair do lugar onde eu estou, eu teria que aguçar o tato, usar o paladar, a visão. Eu brincaria com o órgão do sentido de uma maneira que eu não uso para você ver o deslocamento. Aí, num outro momento, eu teria alguém num grupo para estar junto e me tirar daquela situação meio de angústia, entendeu? No grupo você consegue se localizar e depois você vai conseguindo ter uma outra experiência bem diferente do terremoto, mas eu não usaria um chão não, sabe? Teria que se juntar em uma ciranda numa piscina quente. Mas no terreno fixo, eu não faria o jogo não. O jogo não é para terreno fixo, é para coisa que se move. E aí ela me fez olhar para aquela experiência de 2016 com outros olhos e também para a de 2018, para todo esse processo. Então, eu entendi que jogo é para o que se move. Então, existe um movimento do jogar em meio às regras, né? Existe uma flexibilidade e uma criação a partir da estrutura. Essa estrutura não limita, ela estabelece possibilidades de interação, de afetação, de emoção, de comunicação. E um movimento em direção ao outro, que vai nos desestabilizar e tirar do lugar. Vai balançar essas estruturas de lugares de professor e aluno. E o movimento da cabotagem, como o Boaventura de Souza Santos fala, que é aquele navio que vai e vem em direção às fronteiras estabelecidas e provoca possibilidades de expansão. E o movimento que faz emergir amarras, regras visíveis e invisíveis no mundo, e com isso abre caminhos de mudança, né? Então eu me lembrei dessa frase e dessa foto da Rosa Luxemburgo que tem no refeitório da escola, que é quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, com esse projeto que a gente queria era exatamente chamar atenção para essas correntes, né? Fazer com que os alunos refletissem sobre a realidade e propusessem essa reflexão a partir de uma linguagem multimodal. E eu queria encerrar, então, com essa frase do Leandro Konder, que me mobiliza muito também, que é que o eu precisa do diálogo.
e é obrigado a enfrentar o risco de perder sua singularidade, sua diferença, sua identidade, sua vida. Ir a outro significa arriscar-se a sofrer graves alterações. E eu acho que esses alunos e esses professores se arriscaram, e nem sempre foi fácil. Mas acho que com esses aportes no último ano a gente conseguiu fazer uma experiência um pouco mais interessante, agradável e dialógica para incluir a todos. E por que tem essa foto aí? Porque quando eu entrei, assim que eu entrei para o doutorado, eu também entrei para a Lyra. Comecei a fazer Lyra acrobática, que é uma acrobacia aérea, e a Lyra é um aparelho que ele é rígido, né? Esse bambolê de aço que o pessoal fala, mas ele é preso no teto por um ponto que é móvel. Então, a partir do momento que você põe a mão na Lyra, você já não está mais fixo, já não está mais com os pés no chão. Ela traz essa coisa de exercitar essa coragem a partir do medo de ficar de cabeça para baixo, medo da altura, medo de não ter força suficiente para fazer. E quanto mais você faz, mais força você tem, menos medo você tem, apesar de manter a percepção de que é uma atividade arriscada. E nesse momento, além de tudo, eu estava em parceria com a minha amiga Dara, na Lyra, fazendo um duo. Então, acho que esse processo tem muita analogia com o processo dessa tese. E a gente eu estou defendendo essa tese no momento em que não é possível não falar. Viva o SUS, viva a educação pública, vidas negras importam, vidas faveladas importam, contra o fascismo, racismo, machismo, toda forma de opressão e desigualdade reproduzidas e acirradas pelo capitalismo. Obrigada.